de Jesus Cristo para todos sempre, a igreja diga amém. Então abra a sua Bíblia comigo agora, por favor, e nós vamos juntos lermos a palavra de Deus ao livro de Mateus, capítulo 6. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu quero aproveitar, já convidar o pastor Charles e a irmã Patrícia para que venham aqui ao altar, por favor. Quero orar pelo pastor Charles e pela irmã Patrícia. O pastor Charles está com um desafio novo na vida. Ele vai precisar estar trabalhando em uma outra cidade. E essa semana, pastor Charles, nós conversamos, oramos, e eu louvei a Deus pela vida do pastor Charles, da irmã Patrícia, pela postura do pastor Charles de estar debaixo da bênção, debaixo da palavra, da orientação, da bênção pastoral. E eu disse para ele que é um desafio grande, né, irmã Patrícia? Uma semana é longo, é tempo demais, né? Mas o pastor Charles vai começar a trabalhar na cidade de Itatiba, vai ficar lá de segunda a sexta-feira, por isso nós não o veremos aqui no meio de semana, mas ele estará lá trabalhando e vai voltar nos finais de semana e estará conosco, até que Deus assim oriente o procedimento posterior disso. Mas ele vai para lá debaixo das nossas orações, em nome de Jesus, está coberto de oração. E eu gostaria que você, igreja, levantasse as mãos e orasse pela família, pelo pastor. A irmã Patrícia vai ficar aqui, as crianças vão ficar aqui, requer de todos nós oração, cuidados, e também cobrir na vida do pastor Charles lá. E eu não só desejo, como eu profetizo tudo de bom na vida do pastor, na vida da família, que Deus os honre, que Deus os prospere e que Deus faça o que Ele tem que fazer. É um tempo novo, mas tudo que é feito debaixo da orientação, da bênção de Deus, não traz dor, traz alegria. E nada mais gostoso do que ser abençoado pela igreja do Senhor Jesus. Então levante as suas mãos e oremos pelo casal e pelos filhos também. Salvador e Redentor, nesta noite nós lançamos uma palavra de bênção sobre a vida do teu ungido, clamamos por ele e pedimos ao Senhor por ele, pela sua esposa, pelos meninos, estende as mãos, livra, ó Pai querido, de coisas e situações para entristecê-lo, mas que eles olhem para a bênção de Deus. Guarda pastor Charlie nas estradas, guarda a irmã Patrícia aqui, os meninos, dá-lhes, ó Pai, vitória também. Nós entendemos, ó Pai querido, que as bênçãos do Senhor, elas não trazem dores. Senhor, e o teu filho está indo debaixo da bênção, está indo daquilo que é certo, ele está buscando pão, sustento para casa. Deus, nossa oração é para que ele alcance, Senhor, uma posição mais próximo de nós e perto da família, mas nós não entendemos, compreendemos que o Senhor está nesse momento lhe permitindo lá, e em nome de Jesus declaramos as mais ricas e preciosas bênçãos dos altos céus sobre a vida, Senhor, deste casal tão precioso. Abençoa-os, fortaleça-os, guarde a irmã Patrícia, que fica também com uma missão um pouco mais, Senhor, até de responsabilidade. Dá a ela equilíbrio, força, graça que ela já tem, mas que o Senhor lhe assista e lhe guarde em todos os sentidos, Senhor, e que eles sejam prósperos, e que eles tenham saúde, e sejam muito mais felizes, em nome de Jesus, o Salvador, para todos sempre, e todos digam amém. Pastor, obrigado, irmã Patrícia, obrigado. Vai dar tudo certo, é só churrasco, em nome de Jesus. Com a carne no preço que está, só Jesus na glória, só Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, é o texto que nós vamos ler. Mateus, capítulo 6, do verso 19 até o verso 33. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam.
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sentem-se, por favor, em nome de Jesus. Esse tempo que nós estamos atravessando, acredito que, no meu observar, de todas as gerações que já passaram pela face da terra, esta é a geração que viva ainda está, que está mais próxima de um dos fatos bíblicos descritos nas Escrituras, que é o arrebatamento da igreja. Todos os nossos irmãos do passado pregaram isto, falaram sobre isso. Alguns não suportaram e abandonaram a fé, mas a palavra não deixou de ter a sua eficácia, a sua validade, o seu poder, e ela está dia após dia a cumprir-se. Mas nós, desta geração, ao darmos uma observada nos acontecimentos momentâneos do mundo, nos deparamos com várias provas do cumprimento das Escrituras, várias provas. De repente, nós estamos vivendo o tempo da reclusão, o tempo do distanciamento, o tempo que alguns atos nos foram tolhidos, e em cima desses atos se observa também um abuso por parte de alguns senhores que estão na iminência. E com isto, nós percebemos também o quanto a nocividade disso tem atingido, tem tocado. Mesmo que nós estejamos impedidos de algumas coisas, nada, escreveu Paulo, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Uma coisa é ler, outra coisa é pregar, e outra coisa é viver.
não é? Porque ler, os que podem, leem. Muitos pregam, mas na prática, o que se observa agora, e ao conversar com pastores do Brasil inteiro, uma só é a explanação de todos eles. Alguns abandonaram a fé. A pergunta talvez fosse essa: será que a conversão foi genuína? Será que houve uma conversão genuína um dia? Será que houve um encontro com Deus, de fato? Porque nós somos preparados pelas palavras, pelos ensinamentos e pela própria Escritura nos disponível sobre suportar, sobre padecer, sobre ficar firme nos dias maus. Me ajudem. E aí o que acontece? Simplesmente as letras das canções são maravilhosas, falam dessas coisas, livros são escritos, pensamentos são colocados, mas na hora da tentação, na hora da provação, e não é provação ainda a ponto de perdermos a própria vida por isso, às vezes se nota que a fé já não é mais de todas. Existe uma expressão que vem do latim, chamado dito a priori. E esta palavra, ela tem como conexão, base dela, a declaração de base assim: via de regra, era para ser assim. Ou seja, à primeira vista, ou isso é pressuposto, algo que nos traz um raciocínio de situações e fatos já definidos. Não se discute o caminho do Senhor, não se discute as Escrituras, não se discute aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. A priori, quem é salvo, é salvo. Quem não é, não é. Está a salvar-se talvez, mas a priori todos nós sabemos qual é o caminho dos justos. Todos nós sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. O que podemos e o que não podemos fazer. A priori, ou seja, via de regra, já é definido que o cristão não anda segundo o costume da terra. Todas as vezes que Israel no passado andou nos costumes da terra, houveram consequências catastróficas. A ira de Deus veio. Israel perdeu a bênção. Alguns do passado, já da época dos apóstolos, também se perderam nessas coisas. E na verdade, o que houve com essas pessoas é o distanciamento, é o esfriar, é o abandonar a visão daquilo que foi lhe estabelecido. E às vezes, com cada um de nós, principalmente com os pastores, e principalmente com os que estão no pastoreio, nota-se, observa-se algumas coisas que têm acontecido, situações do dia a dia. E já foi pregado aqui este ano que melhor não vai ficar. Nós não teremos um retorno das coisas que um dia se foram. Novas atitudes vamos ter que tomar, o mundo vai ter que adotar outros princípios, alguns valores de estar, de ser por um bom tempo ou se não definitivo. E também é notório que no que diz respeito à fé, ela já não é velada por muitos. Ela já não é, por muitos, ela não é mais colocada como a priori. Pelo contrário, hoje, para o reino de Deus, para as coisas de Deus, o senhor sabe da situação. Olha como que está.
Mas as mesmas argumentações no que diz respeito a zelar pela palavra, a zelar pelos princípios e pelos valores, não se adota nas questões do mundo. Então, um exemplo, no que diz respeito a congregar, por exemplo, eu tenho receio mas não tem receio de almoçar em família com os parentes, não tem receio de viajar, não tem receio de estar em locais, mas para a igreja, para uma série de coisas. Conversei, me ajude, papais. Eu tive ontem uma palavra com alguns pastores em São Paulo, e alguns deles têm recebido a seguinte informação por telefone assim: pastor, a gente resolveu que não vai mais ser crente. Como assim? Como assim? A gente resolveu que não vai mais ser crente? A gente resolveu que não vai mais ser crente. Mas não é novo convertido. É gente de 20 anos de dentro da igreja. Gente que antes da pandemia tomava ceia. Gente que antes da pandemia estava nos cultos. Agora resolveu que não vão mais ser crentes. O que aconteceu? Não, a gente não quer mais. Outros disseram, a gente também não vai mais congregar em igreja nenhuma pelo resto das nossas vidas. Por quê? Porque a gente entendeu que dá para ficar em casa mesmo. Em casa. Só que em casa é o último dos lugares que se fica. E também, se fosse isso, não está correto. A priori, todos nós sabemos, via de regra, todos nós sabemos, que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos homens. A princípio, nós sabemos que o cristão não anda segundo os costumes dos homens. A princípio, nós sabemos aquilo que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós. Mas tem acontecido alguma coisa, ou pode nos acontecer alguma coisa, para que isso aconteça? Sim. Na área da oftalmologia, tem uma enfermidade chamada estrabismo, que é um distúrbio em que os olhos não olham exatamente na mesma direção ao mesmo tempo. As causas do estrabismo podem incluir lesão do nervo ou disfunção dos músculos que controlam o olho. Entre os sintomas, o principal são os olhos que não olham exatamente no mesmo sentido ao mesmo tempo. A existência deste ato, em alguns casos, tem até um pouco de origem genética. Ou seja, é um histórico de família que constitui um fator de risco, uma questão hereditária. Nesta questão chamada estrabismo, os sintomas podem se fazer sentir de uma forma permanente ou podem ser intermitentes. Os sintomas e sinais mais frequentes são habitualmente os seguintes, de uma pessoa que sofre com estrabismo: olhos cruzados, ou seja, olhos desviados, olhos que não se alinham na mesma direção, algo chamado diplopia, visão dupla, é a perda de estereopsia, que é a percepção da profundidade do que se olha. Movimentos oculares descoordenados, olhos que se movimentam juntos. Então, quando se sofre de estrabismo, a imagem que se enxerga é dupla. As pessoas que têm esse tipo de enfermidade, que têm tratamento em alguns casos, elas sofrem com estas condições que eu apresentei para vocês. E eu me lembro que um dos livros, biografia, de um dos homens que me fez pensar muito quando estava fazendo o seminário, foi a história do clérigo Edward Irving. Porque, não sei se tem muito a ver com a questão dos meus olhos, mas em sua biografia consta que ele tinha um defeito na vista muito grande,
muito grande. As lentes da época de óculos que era permitido eram das mais grossas possíveis. E este homem, ele foi muito notável na sua existência, porque ele fazia coisas que pessoas normais, com saúde, com visão normal, também da sua época não faziam. Eu me lembro que eu li esse livro 2 vezes, e eu sempre fazia algumas observações, a gente teve que entregar alguns trabalhos sobre ele também, e eu sempre ficava pensando, mas que cara fantástico, que homem extraordinário, porque com tudo isso de dificuldade, mas pense alguém que tinha problema na vista mesmo, e ele fazia o pastoreio de uma maneira muito séria, pois ele teve alguns problemas em relação à denominação que ele congregava, ele deu uma abertura para alguma coisa chamada pentecostalismo, a coisa deu enfim, mas o tempo em que ele estava, que lhe fora permitido, ele foi notável, ele foi extraordinário. Não tinha distância, não tinha chuva. Imagine que ele andava a pé quilômetros para cumprir. Imagine que ele andava às vezes montado em um animal, mas enxergava assim, ó. Dizem alguns relatos que ele, imagine a luz de vela, se colocava aqui assim. Em alguns casos, alguém lia para ele o texto que ele conhecia, e depois de lido, ele fazia a explanação, sermão, e muitas pessoas foram estar com ele durante o seu tempo de vida na sua igreja. Só que este homem, ele, que é de natureza da Escócia, ele teve uma juventude dura, ele estudou na Universidade de Edimburgo, exerceu o magistério durante alguns anos, sendo de físico avantajado, porém com esta dificuldade, mas de uma alma nobre. Conta-se que ele, quando era bebê, logo quando nasceu, colocaram ele num berço, e que tinha um furo apenas no berço. E isso levou ele a ter um distúrbio nos olhos, porque ele olhava para o exterior do berço, forçando um dos olhos. E isso derivou esta doença que ele passou a ter, desta condição. E ele cresceu assim. Ele nasceu normal, mas com o tempo, por causa disso, de uma criança que olha apenas por algo, forçou e acabou que teve essa história. Isso distorceu sua visão e o deixou desta maneira. O que não o impediu de ser um excelente homem de Deus, de uma prática extraordinária. Observa que na vida deste homem, o fundamento da sua fé foi levado a sério, e o seu chamado também a sério. Jesus está falando com os seus discípulos, falando com o povo, falando com as pessoas que estão ansiosas. E todo esse histórico aqui de Mateus 6, dos versos que lemos, nós sabemos que é sobre a ansiedade da vida, sobre as coisas que nos incomodam durante a nossa existência, casa, carro, comida, vestir, ter, ser, etc, etc. Essas questões que nós não estamos inerentes ao dia a dia. Mas eu me peguei alguns minutos reservado, diferente das outras semanas, falando com Deus. Precisamente o verso 33. A pergunta é, qual é a essência da sua vida, irmãos? Pelo que você vive? Pelo que você vive? Qual é a razão de você abrir os olhos todos os dias? Qual é a razão? Qual é a razão nos seus anos de vida de você trabalhar, de você estudar? Qual é a essência da sua vida? O que move você?
O que faz você dar saltos e saltos, fazer extravagâncias, se desdobrar, se sacrificar? O que faz? O que é a razão? Qual é a essência disso? Qual é a essência? O que te faz enfrentar noite, madrugada, pegar a estrada, correr riscos? Correr riscos. O que é prioridade para nós? O que é? Algumas vezes a gente percebe que comer e beber é o que move algumas pessoas. Se tem comida, estou dentro. Se não tem comida, não me interessa. Algumas pessoas vivem só para comer, como se a vida fosse acabar nisso e essa fosse a razão da vida. A gente fala que é cristão, mas aperta o calo de alguns dodói. Aperta. Tudo é mais importante do que o reino. O reino, irmãos, olha, de verdade, qual é a essência da gente estar aqui vivo agora? Por que Deus não permitiu que alguns de nós aqui hoje, que tem que estar em casa, não nos tivesse ainda sido tocado por essa enfermidade, até sido levado? Será que não tem propósito? Será que eu estou aqui na vida, nessa terra, para ganhar dinheiro, mudar minha casa, mudar meu carro, fazer mais cursos, aumentar isso, aquilo? Qual é a essência, irmãos? Pelo que a gente se desgasta? Você já percebeu que tem coisa que dá confusão, dá briga, por coisas fúteis, pequenas, que não levam a lugar nenhum? Por isso briga, por isso discute, por isso toma-se decisões. Por tanta coisa. Eu venho para a igreja, no sair de casa, que é zona rural, até pegar o asfalto, até chegar aqui, entrar no bairro, eu vejo imagens que eu sempre falo para a Fernanda: eu estou longe disso aí, mas muito longe. Às vezes, nós talvez nos enquadremos em algum momento da nossa vida, não tem contra. Mas você já reparou que alguns homens gastam 4 a 5 horas lavando o carro? De 4 a 5 horas lavando um carro. Todo final de semana. Mas, pastor, é errado lavar o carro? Mas lógico que não, irmão. O carro é uma extensão do domicílio. Tem que ser limpo. Pega uma escovinha, passa a escovinha ali, e passa o tal do negócio protetor no que é pretinho, e faz não sei o que, e faz não sei o que. Alguns levantam cedo domingo, mas muito cedo, para lavar o carro e fazer, e passa o aspirador e dá um talento, e faz e acontece. 12:00, 1h da tarde ele está terminando. Se pisar uma criança, o próprio filho, às vezes, dá confusão. Porque aquilo é a razão, é a vida dele. Você tem reparado naquilo que você realmente se desgasta? Que toma o seu tempo, a sua mente, a sua atenção? Aquilo que é prioridade mesmo? Aquilo que te faz todos os dias? Uma coisa muito perigosa, é bênção, tem o seu lado positivo, mas tem muita gente, até cristão, se envolvendo em uma relação que é mentira, né? É a questão de seguidores nas redes sociais. Por aquilo se desgasta, por aquilo se envolve, por aquilo se compra falsos seguidores, por aquilo dá a sua vida. Quanto tempo, às vezes, nós gastamos de oração. Todos nós sabemos que a oração faz parte da essência do cristão. Mas quanto tempo nós gastamos semanal? Não é aqui na igreja. Não é aqui na igreja. É em casa. É em casa. Quanto tempo nós nos envolvemos
com leitura da Bíblia, leitura das Escrituras, frases do tipo: o senhor não entende, eu trabalho, o meu patrão. Pois é, mas Deus tem que esperar, Deus tem que compreender, Deus quando der. Pelo meu trabalho eu viajo, eu faço, eu aconteço, um monte de coisa, mas pelo reino de Deus não é a mesma coisa. E vem rótulos para cima da gente. Por isso que o chamado não é para todos, não. E quem não tem nunca vai entender. É oreiada pura. Algumas pessoas, se a gente falar que vai ter um almoço em tal lugar, com churrasco, com piscina, com quadra, com futebol, lota. Mas se fizermos uma campanha de oração, e que precisa entrar em alguns horários, em alguns meses, a disposição já diminui, não se tem a mesma prioridade. Mas a gente se desgasta por ter que ter, por querer ser, para poder estar, mas pelo reino não. Pelo reino não. O que acontece é que de priori nós sabíamos que o reino de Deus deveria de ser prioridade na nossa vida. Ponto. Ninguém discute isso. É fato. Mas entre o que é fato e aquilo que eu vivo, há um abismo, há um distanciamento. E infinitas justificativas eu vou dar. Primeiro, o senhor não sabe que hora que eu levanto. Vocês também não sabem que hora que eu levanto. Vocês não sabem como é o meu dia. Eu não tenho tempo para isso. Não dá tempo, a minha vida é puxada demais. Olha, é isso, é aquilo. E um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos. E de repente a gente se percebe como nós estamos distantes do reino. Até frequentamos um templo, até frequentamos uma igreja, mas a vida está morta. Porque o que deveria de ser o alvo, por exemplo, ao falecermos, o que vamos levar? Nada. Nem carro, nem anel, nem relógio, nem dinheiro, nem apartamento, nem diploma, nem nada. O que vai ficar? Vai te bobear, alguns casos dá rolo. Passa-se uma vida colocando-se objetivos em outras coisas, mesmo no reino. Está cheio de mendigo na rua. Quem? Está cheio. Está cheio de pessoas padecendo na rua. Por que ter briga interna? Por que você não faz uma sopona e leva para eles também? Não precisa ficar brigando. Por que você não pega toda vez um pouquinho do seu salário, o tempo que está andando para lá e para cá, compra algumas roupas de frio, compra e dá para essas pessoas? Não precisa ficar brigando aqui. Só estou dando um exemplo, não está tendo nenhuma briga aqui. Quantas vezes não nos incomoda algumas coisas mais? Não nos incomoda. E não há um crescimento espiritual, de comunhão com o Espírito Santo. Não é de igreja, não é de igreja, não é de cargo, não é de função. É com o Espírito Santo. Mensagem ruim, canção ruim, não sei o que é ruim, e o outro que está falando é ruim. O culto não é para mim. O culto não é para você. O culto é para o Espírito Santo, é para o Senhor Jesus. Mas eu venho para a igreja, dormi até 3:30 da tarde. Tomei um banho, caí dentro de uma roupa. E cá estou. Tem sido assim um domingo atrás do outro. E volta, não volta, 25%, faz, não faz. Mas de manhã eu tenho uma atividade para fazer. Mas quando voltar à escola bíblica dominical, será que eu vou voltar no mesmo gás, no mesmo pique, na mesma dinâmica? Irmãos, quando o pai da gente fica doente, infartado, com câncer, a mãe, eu, você, seja quem for, a gente atravessa a madrugada em oração. A gente se desdobra, jejua, faz um monte de coisa, porque precisa.
porque precisa, porque necessita dessas coisas. Mas na vida pessoal, na intimidade diária, o que nos faz? Vamos cada um analisar a sua vida. O que te faz estar vivo? Qual é a razão da tua vida? Qual é a razão da existência? Por que se perde tanto tempo com coisas que não estão na nossa alçada? Não nos compete, e a gente fica se remoendo, se martirizando. O texto está falando aqui de ansiedade da vida, de servir a dois senhores, atrás do dinheiro só e etc. Eu já sei, vocês já sabem. Mas o que a mim o Espírito Santo revelou é o reino. Buscar primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. O reino, irmãos. O que me faz acordar todos os dias? O que me faz vir à igreja? O que me faz amar ao Senhor? Quem eu sou nessa questão de reino de Deus? A priori a gente sabe que tem que orar, que a gente deveria jejuar, deveria buscar o Senhor, meditar na palavra, mas neste exato momento da humanidade em que a igreja atravessa a face da terra, já é claro o que Jesus falou: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Por que ele fez essa pergunta? Por quê? Ninguém levanta hoje cedo e diz assim: vou adulterar. Ninguém faz isso. Se faz isso porque está com o coração vazio de Deus e porque foi negligente na palavra. Começou papapá, conversinha mole, etc e tal, trocar zap, é isso, é aquilo, gostou. Entrou. Quem que não sabe? Todo mundo sabe. Precisa a esposa estar perto da gente para a gente ser íntegro? Precisa o marido estar perto da gente para a gente ser íntegro? Precisa não. A Bíblia não fala para a gente fugir da aparência do mal, então por que eu fui? Por que eu estou indo? Eu me preocupo que nós viemos de um tempo da história em que a igreja perseguida foi torturada, presa e colocada sobre chibata. A arma agora não está sendo esta. A ferramenta agora é a apatia. É a futilidade. Quer um exemplo? Temos a mesma disposição para servir ao Senhor do que dos nossos passeios, do que as nossas idas para a academia, do que as nossas idas ao shopping, aos passeios. Temos a mesma paixão. Quanto tempo nós estamos orando por dia? Por dia. Quanto nós estamos lendo a palavra de Deus por dia? Para quê? Para você ser separado a bispo? Não. Para que eu seja separado a presidente da convenção? Não. Comunhão com Deus. Fortalecimento. Ser cheio. Estar preparado para os dias maus. Estar preparado, estar fortalecido. O que a gente serve? O que nós buscamos? Quem nós estamos servindo? A mim mesmo ou a Deus? O reino é prioridade? Está sendo. Jesus falou, busca em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse, eu sei, você sabe que Jesus está falando das ansiedades da vida, do que comer, do que vestir, mas pega o verso 33, eu li do 19 em diante para chegar no 33 para ter uma compreensão. Por que a gente só faz as coisas com segundas intenções? Por que a gente só faz algumas coisas quando a gente precisa? Por que o nosso gás não é o mesmo para as questões espirituais? Por que a gente não faz a mesma coisa que fazemos para as coisas que gostamos pelo reino? Por que a gente não precisa esperar alguém mandar, falar, chamar no público, colocar a mão na cabeça para ir fazer uma obra social? Por quê, irmãos? Por quê?
a gente vai dar um monte de justificativo, um monte de desculpa, um monte disso, um monte daquilo, mas não fazemos essas mesmas restrições quando queremos fazer algumas coisas. Culto já não é tão importante, não é. Congregar já não tem sido tão importante, não é. Servir com os nossos talentos ao Senhor também não é. Dar tempo para Deus também não é. Mas detalhe, irmãos, já estava escrito que esse tempo também chegaria. O que nos move? O que nos move? O que nos move é uma cura? É a cura que nos move? É o melhorar de emprego? É as crianças estarem com saúde? É eu receber uma promoção no trabalho? É eu estar aqui em cima? Essa que é a essência da vida? Essa que é a essência do cristão? Eu não escondo de ninguém. Uma das minhas opções, e passei na faculdade, foi de educação física. Aí eu tive que escolher entre as 3 que eu passei: história, educação física e direito. Eu gosto de esporte. Eu gosto de treinar, gosto de lutar. Gosto de nadar. Gosto. Você pode gostar de ping-pong, o direito é seu, o problema é seu. Eu gosto de luta. Eu gosto de Krav Maga, eu gosto de Hapkido e gosto de Jiu-Jitsu. Vai ser um direito meu. Você não gosta, o problema é seu. Tem gente que gosta de jogar peteca. Não gosto. Gosto de levantar peso. Gosto de correr. Mas para essas coisas eu levanto 5:30 da manhã. 5 horas. Para essas coisas eu tenho apetite. Para essas coisas eu não fico cansado, eu não fico bocejando. Para essas coisas eu saio do trabalho, vou para a academia, fico 2 horas suando, rolando com outro macho lá, kimono molhado. Ando 59 quilômetros, 200 para voltar. Aqueles caras que sobem o Monte Everest sem 2 dedos. Cheguei até aqui e cumpri, mas você perdeu quase tudo. Qual o objetivo disso? Para isso, a gente tem disposição. Para gastar, quem sabe, 30 minutos de joelho e oração na nossa casa, sem ter campanha, sem ter nada. Orar pelos pastores que estão sofrendo no Brasil e no mundo. Orar pelos médicos que a gente não conhece, enfermeiros que a gente não conhece, para que haja paz no sentido dessa crise institucional que estamos vivendo. Mas se é uma coisa que eu gosto, se é uma coisa que eu quero, para isso eu não tenho problema com o coronavírus, eu não tenho problema de gasolina, eu não tenho problema de horário, eu não tenho problema de ficar perto de outras pessoas. Se é para pegar o carro e ir lá na casa das minhas tias em Lorena, eu vou, e aí não tem coronavírus. Se é para pegar o carro e ir lá em Santos ver alguns amigos, eu vou. Mas quando se fala da existência do reino de Deus, eu e Deus, não vamos falar de igreja, não vamos falar de clérigo, vamos falar do Espírito Santo, eu e o Espírito Santo. A priori eu sei que sem oração eu vou cair. E não tem um fortão aqui que não caia. Não tem um super crente aqui que não caia. A Bíblia que diz que aquele que não peca já pecou. Se a gente não tiver uma vida de oração, a gente se torna chato, briguento, fala palavrão, briga com a esposa briga com o marido, mente, rouba, furta, faz um monte de coisa, se rebela, faz um monte de coisa, irmãos. O dia que o Espírito Santo não dá uma chacoalhada na gente, nunca mais o Espírito Santo falou com a gente, nunca mais. Eu estou tão longe do Espírito Santo assim. A priori todos nós sabemos que o cristão deve ser consagrado ao Senhor. Amém, igreja? A priori nós sabemos que no mundo nós teremos aflição, perseguição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. A priori nós sabemos que o mundo é inimigo de Deus, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas a visão, a diplopia espiritual, o estrabismo espiritual, eu estou tendo visão dupla. Geração da visão dupla, que nem unção respeita. Eu acho, eu penso, eu quero, eu vou. E a cruz. Queremos o evangelho de ter, mas não de ser. Repito, reafirmo.
Mateus 6 está dizendo do 19 ao 33, da preocupação com as coisas de vestir, comer, ter o que vai ser. Lembre-se do exemplo de Marta e Maria, que tendo Jesus disponível, uma priorizava a presença, a outra priorizava a casa, as coisas do dia a dia. Diplopia, visão dupla. Virgindade no meio dos cristãos acabou. 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 Não interessa mais isso. Pastor, isso aí não é mais importante. Não é mais importante. Então agora pode. Namorou, sapecou, está valendo, está tudo certo. Entendi. Beber então, encher o caneco também não é mais, não tem nada a ver. Agora é o beber socialmente. Congregar, não, eu não vejo assim, eu não olho assim. Fazer o quê? Leitura da palavra, vida com Deus. Vida com Deus. Nossos joelhos já não são mais calejados de marca de oração. Não são. Mas essa mesma disposição para entrarmos em fatores e situações, em questões, para outras coisas, a gente não está cansado, a gente não fica irritado, a gente não tem. Mas o mundo está avançando, o final está chegando, as coisas estão acontecendo. E o reino de Deus já não é tão importante. Já não é tão importante. A visão é dupla. Minha namorada não quer ir para a igreja, então eu também não vou. Imagine os senhores. Imagine alguém que trabalha a semana inteira. Alguém que não pode vir aos cultos. Mas esquece de pandemia. Alguém que não tem essa disponibilidade. Aí no dia de domingo é o único dia que ele tem. O que ele faz? Vai para outro canto, vai fazer outra coisa. Vai tocar a vida. Tudo que se fala pelo reino é um obstáculo, é um parto de trigêmeos. A priori, todos nós sabemos que cada um aqui vai prestar conta da sua vida. Por que Deus estabeleceu pastores sobre a igreja? Para os orientar, cuidar, mas não pode obrigar. Não pode fazer nada por elas. Se o pastor não tomar cuidado, ele também não sobe, ele fica, ele se perde. Se eu for olhar pelas circunstâncias que o mundo está vivendo, sinais ficam claros que algumas coisas piores estão para chegar. Mas o estrabismo espiritual, eu olho para cá e olho para cá. Isso aqui me agrada, isso aqui eu quero, isso aqui eu gosto. Isso aqui é o que a Bíblia diz. Isso aqui é o que a Bíblia diz. Entre o que a Bíblia diz, entre o que eu quero isso. Então eu faço mais por isso, eu dou minha vida por isso, eu brigo por isso, eu me desgasto por isso, eu gasto meu dinheiro com isso, eu me estresso com isso, eu faço com isso, e eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo. Não sei se você está tendo essa imagem, mas o fato é que às vezes nós estamos olhando caminho para lá, caminho para cá, quando na verdade o nosso olhar deveria ser só para um lado. Olhar para a cruz, porque a cruz não foi brincadeira. A cruz não foi brincadeira. A cruz foi real. Amém, igreja? A cruz foi real. Mas as coisas hoje, o nosso olhar, o olhar de alguns, o meu olhar, está enxergando dois caminhos possíveis. Não é possível, irmãos. Ou o reino de Deus é uma realidade na minha vida, ou não é. Eu gosto de estar na igreja. É muito comum, muito fácil, favorável gostar de ir a uma igreja. Muito fácil. Música boa, quem não gosta? Instrumental bom, quem não gosta? Ambiente saudável, quem não gosta? Uma sensação de que eu entrei num templo e fiz uma ação religiosa, satisfaz, massageia um pouco, tal. Quem não gosta? Briguei na semana, xinguei, discuti no trânsito, fiz coisas indevidas, mas eu fui à igreja no final de semana, ouvi a palavra, cantei algumas canções, até dei uma oferta. A sensação que eu tenho quando eu saio do templo é: tô leve, tô melhor. É mesmo? E como é que vai ser o dia do Senhor? Como que nós estamos encarando
as prioridades do reino. Jesus disse, buscar primeiro o reino. Mas às vezes, irmãos, o reino só é interessante para nós por aquilo que o reino pode nos dar, por aquilo que eu estou precisando, por aquilo que eu estou desejando. A nossa vida interior, se tem olhos, se o corpo tem olhos, eles são representados pelo propósito íntimo e a intenção da alma. Eu corri com dois camaradas, que começaram com um papinho comigo. Eu preciso ir lá na sua igreja. Eu falei, esteja liberado. Então os cultos são dia tal, dia tal. Aí veio na segunda. Tem umas irmãzinhas lá para conhecer? Eu falei, tem umas irmãzinhas para conhecer. Mas tem uns diáconos também que eu sei que são fiéis a mim. E que cabra safado que vai lá com intenção de roubar a ovelha, fazer mal. A gente também tem tratamento específico para cara. Vá caçar seu assunto, rapaz, para lá. Se você for na igreja com esse papo de caçar mulher, você já vai ver o que você vai arrumar. Não, que isso, cara, pega leve, não estou pegando leve não tem um papo leve com quem não presta não. Não vai com essa não, rapaz. Já estou sabendo. Lá na igreja, se for com conversa mole, e se as meninas caírem, é porque são tudo tontas, porque eu falo. Olha a disposição dos caras para vir para a igreja. Ou então, ora por mim. E geralmente são os tiozão. Ora por mim. Os caras já vêm com proposta para mim estabelecida. Tem que ter de tanto a tanto, tem que ser assim, tem que ser virgem, tem que ser não sei o quê, tem que ser no quê. Foi o demônio sujo do inferno. Vai para o lugar onde você quer ir. A igreja a gente não vem para caçar marido, caçar esposa. A gente não vem para ganhar dinheiro. A gente não vem para ganhar cargo, não. A gente vem para adorar Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo, adorar o Senhor, meu irmão. Vai lá não, e sabe, desviado. É desviado com essa conversa. É desviado. E é mesmo. Todo mundo sabe o que eu venho fazer. Irmãos, a minha esposa está aqui. Essas irmãs também já sabem. Até a Priscila já sabe. O culto começou e eu estou ali. De verdade, irmãos. Se tem gente que não está cantando, se tem gente que não está orando, eu estou. Se eu fosse servir a Jesus pela receptividade, pelo retorno, a gente não estaria aqui. A gente vem prestar culto ao Senhor. Mas começa lá amanhã em casa, 1 minuto depois daqui. Mas o que a gente tem visto hoje é que muitas vezes nós podemos estar olhando em duas direções ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Às vezes nós podemos estar olhando para o reino e queremos olhar para o mundo. Essa é uma das grandes dificuldades de servir ao Senhor. Eu quero fazer as coisas de Deus, mas eu também quero fazer as coisas da minha carne. E nem sempre o diabo fez nada para isso. É eu que quero. É eu que quis estar naquela festa. É eu que quis beber. Eu que quis sair no encontro com aquela mulher. Eu que quis sair, eu que quis fazer. É a conduta de servir, de manter-se em boas relações com o mundo e com a igreja. Tem que entender. Não tem que entender, irmão. Não tem que entender, não. Não tem que entender. Quando Jesus fala de ajuntar tesouros na terra e ao mesmo tempo ser rico com Deus, Ele está tratando da ansiedade da vida. Isso aqui todo mundo já sabe. Trabalhar, estudar, se organizar, todo mundo já sabe. Porém, cuidado para isso não tomar o lugar de Deus. E Jesus fecha o raciocínio, é nesse texto que eu estou pregando essa noite. De buscar em primeiro lugar o reino. Colocar o reino em primeiro lugar. Eu não consigo entender essa história de que Deus mandou eu fazer isso com o reino sofrendo. Então é reino dividido. Só que Ele mesmo falou que reino dividido não prevalece. A priori, o reino de Deus. As nossas condutas identificam o que é prioritário em nós. Santa Ceia, uma vez por mês, é prioridade? Para alguns sim, para outros nem tanto. O que me motiva todos os dias estar vivo? O que me motiva? Qual é a razão da minha existência? Eu já parei para pensar se as coisas que eu tenho vontade,
fogo, vão tudo para fazer no mundo. É a mesma coisa de oração, de meditação na palavra. O povo influenciável somos nós às vezes. Mas como às vezes nós somos influenciados? Se amanhã surgir uma moda para homem, metade azul cabelo, metade cor-de-rosa, metade vermelho, metade não sei o quê, metade careca, metade do cabelo do meu jeito, metade chapinha, metade não sei o quê, nós vamos fazer também. Porque é moda, porque é influenciável. E eu até pago para fazer isso. Mas uma pipoca para missionário, não. Não é mesmo assim. Às vezes, o meu primeiro reino sou eu. O lavrador, ele deve semear no outono, colher no verão, para dormir tranquilo no inverno. A gente sabe o Deus que a gente serve. E sabe que se Ele cuida das aves dos céus, das flores do campo, Ele também cuida da gente. Não cuida, Priscila? Não cuida, pastor Luiz? Não cuida, Jacira? Cuida. O problema é a falta de intimidade com o Espírito Santo. É a falta de comunhão com Deus. A priori eu sei que eu devo estar com a minha vida preparada. Agora inteirou 19 amigos meus que foram embora com essa doença. Não tem um dia que eu não recebo uma notícia dessa que meu dia não fica ruim. Essa semana foi mais um colega, 2 colegas. A vida está assim, a vida está assim. E todos nós que estamos aqui, vamos ficar com uma palavra no coração. Nosso dia pode ser amanhã, se não é por Covid, pode ser por outra coisa. E como é que está a vida com Deus? No que eu tenho gastado a minha existência em relação ao reino de Deus? No que eu tenho priorizado a minha comunhão com Deus? Trabalhar, estudar, ter uma boa casa, um bom carro, está tudo certo. Desde que não ocupe a minha prioridade. O que eu ando enxergando como prioridade? O que eu ando enxergando? Quais são as prioridades da minha vida? Quais são, meus irmãos? O que Kleber tem tido como prioridade como pastor? O que eu tenho feito da minha comunhão pessoal com Deus? Às vezes eu sou advertido pelo Espírito Santo. Às vezes eu sou. Fala, você está muito preocupado com o que vão falar. Volta para me ouvir. Todas as vezes que eu me deixo ser inflamado pelo externo, a voz interna fica muda. O Senhor disse para mim, por acaso eu te levantei para fazer iguais os outros? Faça o que eu mando. Faça o que eu mando. Não faça aquilo que vai te deixar bem com os outros. Faça o que eu mando. Fale o que eu mando. Os dias de hoje, o reino tem sido prioridade. Quero terminar aqui com a igreja e dizer, meus irmãos, eu conheço aqui o irmão Jorge, que é caminhoneiro a vida inteira. Antes dele nascer, ele já era caminhoneiro. Serviço pesado. Serviço pesado. Sobe essa serra carregado, desce, volta, faz. Um homem que trabalha, por exemplo, como pedreiro, quem trabalha numa fábrica, seja o serviço que for. Quando é que nós temos tempo favorável para servir ao Senhor? Tempo favorável? Em tese é agora. Mas esperar que essa vida, esse mundo vai nos dizer, isso aqui é para você agora fazer e servir ao Senhor, não. Sempre é com luta, sempre é com dificuldade. Olha, pastor, ir para lá é difícil. Deixar a família, estar os dias longe, não é fácil não. O coração está aqui. A mente está lá, mas o coração está aqui. O que nos faz, o que nos motiva?
Será que é tocar? Será que é tocar? Será que para um músico a existência dele é estar aqui em cima tocando? Será que eu só sei congregar, dar glória quando é o que eu quero, quando é o que eu gosto? O que nos motiva, irmãos? A priori ou diplopia? Como está a minha visão em relação ao reino de Deus? 3 ou 4 pastores que eu conversei ontem na Assembleia. Falei, rapaz, de 300 e poucos membros na minha igreja, eu não estou conseguindo ter 40 para ceiar. Alguns você pode mandar o WhatsApp que não responde. Alguns dizem, olha, não quero mais. Não sou mais disso. Descobri que eu posso congregar em casa. O reino. Eu passo em alguns locais, desde a época que trabalhava noturno. E eu vejo muita gente que não tem nome, não tem placa, não tem nem camiseta de igreja. Mas estão dando sopa para os outros, estão cortando o cabelo dos outros de madrugada, estão cortando unha, coisas que a gente não sabe. E que vamos ter surpresa naquele dia. Nós não precisamos de um holofote. O Senhor Jesus está voltando. Amém. Está voltando. Ele é prioridade na minha vida? Ou os domingos à tarde voltaram a ser da rede lixo? As novelas passaram a ser mais importantes. Os filmes mais importantes. Nós ficamos emocionados quando ouvimos uma notícia como essa, que o irmão Maurício saiu do hospital. Hoje, a gente às vezes pode vir à igreja e não vem. Mora até perto, no bairro. Aí quando nos acontece alguma coisa, a gente lembra do reino. Meu irmão, aqui na igreja veio um senhor, que ele teve que amputar a perna dele por uma doença. E mesmo amputado uma perna dele, relatos do pastor dele para mim, se ele servia ao Senhor com as 2 pernas normais, quando ele amputou a perna, ele serviu 2 vezes mais. Porque o reino não pode estar tendo visão dupla. Amém, irmãos? O reino de Deus é prioridade. Viver a palavra é prioridade. Não dar mau testemunho é prioridade. Se vestir como cidadão cristão é prioridade. Não dar escândalo é prioridade. Não dar mau testemunho é prioridade. Servir ao Senhor hoje como se Ele voltasse amanhã é prioridade. Mas quando eu começo a olhar, ter visão dupla, eu estou sofrendo, porque eu já não vejo mais o reino como deveria de olhar. Ir para a ceia ou ir para o aniversário. Não é um ocaso de vez em quando, é sempre. É sempre. As questões, e eu e Deus? E eu e Deus? Como é que Deus tem olhado para mim? Meus valores, meus princípios, o que eu penso, o que eu faço, como eu me comporto diante de Deus? Como eu estou com o Espírito Santo? Qual é a visão que eu tenho tido de Deus? Será que Deus mudou? Deus nunca disse que nesse mundo aqui ia ser tranquilo, que ia ficar aqui, que o reino ia ser aqui. Nós estamos aqui de passagem, tem gente apaixonada pelo mundo. Apaixonado só por comida, só por passeio, só por carro, só por praia, só por festa, só por isso. Cuidado, cuidado. O final está perto. Voltemos o nosso coração para servir ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Que a visão volte. A visão de ser um servo fiel. Independente do que os outros pensam, do que os outros dizem. Sigamos olhando para a cruz, sabendo que o nosso Redentor vive. Em tempo, fora de tempo, condições favoráveis, desfavoráveis, sigamos em frente. A pergunta e concluímos. Eu estou a priori ou eu estou em diplopia? Como é que eu tenho olhado?
Eu ainda sou o mesmo do batismo nas águas? Eu sou o mesmo? Aqueles votos que eu fiz na beira do tanque do batismo estão valendo ainda? O dia que eu levantei minha mão, aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Quando eu fiz um voto com a minha esposa perante o altar quando me casei, estão valendo? Ou a visão do mundo agora está valendo mais? Se há dúvida no meu coração, porque o reino não é prioridade. Amém? Feche os teus olhos. Aproveitando, vamos ficar sobre pés. Feche os teus olhos e vamos orar. Nesta oração, eu gostaria que você orasse pelos pastores do Brasil e do mundo. Orasse por aqueles que você ama e por aqueles que você também não ama, mas você sabe que precisam de Jesus. Comece a orar, igreja, agora, nesses últimos minutos do culto, em voz alta. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, Jesus Todo-Poderoso, Jesus maravilhoso, oramos ao Salvador, em primeiro lugar pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, nossas omissões. Oramos para que a boa e perfeita vontade de Deus em nós encontre liberdade para servirmos como testemunho, carta aberta para o mundo, Senhor. Deus, oramos agora pela igreja do Senhor Jesus. Oramos para que o Senhor derrame mais uma oportunidade. Aqueles que frios possam estar, distantes possam estar. Deus, a tua palavra não volta para o Senhor vazia, jamais, jamais. Se o Senhor não desejasse, algumas coisas poderiam acontecer para que essa palavra não fosse ministrada aqui esta noite. Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos porque podemos andar e estar aqui dentro, podemos cantar esta noite. Te agradecemos porque vamos para os nossos lares, temos uma cama, temos uma casa, temos comida. Alguns têm seus carros, outros moram perto, outros talvez poderão pegar o ônibus, mas têm recursos para pegar o ônibus. Senhor, nós queremos te agradecer. Queremos, ó Pai querido, pedir ao Senhor que nos faça andar mais perto de Ti o máximo possível. Aquilo que não está bom, Senhor, nos ajuda. Tira de nós, Senhor. Tira de nós. Aquilo que está preparado para nós depois dessa vida não tem nada a ver com as coisas desse mundo. É superior, é maior, é melhor, tem outro proceder. Senhor, nos ensina a nos comportar com decência neste mundo. Nos ensina a nos comportar, Senhor, com postura adequada, que sejamos tardios no falar, primeiro é ouvir. Deus, que venhamos a buscar mais em oração, sem que sejamos incomodados, ou obrigados, ou solicitados para isso. Deus, nós oramos agora, Salvador, pelos pastores do Brasil, do mundo, pelos missionários, por aqueles que têm feito a obra do Senhor debaixo de oposição, debaixo, Senhor, de dificuldades. Muitos estão cansados, ficando doentes. Estenda as tuas mãos sobre esses homens e mulheres de Deus, os quais abriram mão do seu eu, da sua vida, estão te servindo à frente do rebanho, mas também conscientiza o rebanho que tudo aquilo que nós fazemos, o céu está anotando. Tua palavra diz que as palavras que proferimos, e que o pecado primeiro vem pelo pensar e depois pelo agir, só por isso já somos, Senhor Jesus, condenados. Senhor, limpa a nossa mente, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Nos ensina a fazer como Davi, esconder a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Guarda nossos filhos, guarda a nossa casa, guarda a nossa alma, nos ajuda, Senhor. Deus, nos livra, Senhor, das influências que não são boas. Deus, nos traga de volta para os trilhos se precisamos, nos traga de volta para o primeiro amor, não olhando para aquilo que vamos ganhar, que podemos ter, mas olhando para Jesus, que é o que nos motiva, que é o que nos impulsiona. Deus, todos nós aqui precisamos trabalhar, precisamos estudar. Alguns aqui, Senhor, que trabalham muito
muito mais pesado do que outros, mas que isto, Senhor, seja compreensivo, que o reino de Deus também é acima de tudo isso, que a vida pessoal da oração, a vida pessoal, coisas que não precisam muitas das vezes ser dita, não precisa ser a mim reportado, guardemos cada um para si a sua comunhão com o Espírito Santo, que nós voltemos a chorar em casa quando oramos, que nós voltemos a chorar na sala, no quintal, quando começarmos a orar. Não interessa se os hinos são antigos, se os hinos são novos, que a presença de Deus seja invocada onde a gente estiver. Oh Senhor, que os homens desta casa voltem a orar pelos seus lares, ministrar nos umbrais da porta da sua casa, pelos seus filhos, por aqueles que estão debaixo, Senhor, do seu teto, sejam avós, irmãos mais velhos, pais ou mães, todos nós venhamos a exercer aquilo que Deus tem colocado para nós. Nós dizemos: não queremos em casa os costumes da terra, não queremos os costumes do mundo. Senhor, de que vale os cargos, de que vale os títulos, de que vale o dinheiro, de que vale, Senhor, os bens, se o Senhor não fala mais com a gente, se o Senhor não se manifesta mais, isso não vale nada. É como esterco, Senhor, não vale nada, mas a tua presença nós queremos, Senhor. Tua presença, tua presença, tua presença é o que mais queremos, Senhor. Tua presença. Aqueles que oravam em línguas, tão criticados pelos não pentecostais, tão zombados, tão ridicularizados, que voltem a sentir a presença, o gostoso de sentir a presença de Deus. Oh Salvador, Redentor, esta é a tua igreja, este é o teu povo, somos ovelhas do teu pasto. O Senhor é o sumo pastor. Nos traga, Senhor, de volta às raízes da oração, da palavra, sem receio do que vão dizer, do que vão apontar. Não nos interessa essas coisas, Senhor, não nos interessa essas coisas, não são prioridades na nossa vida. A prioridade da nossa vida é sentir a presença de Deus, é entrar no carro e sentir a presença numa canção que o Senhor tem ministrado ao coração, é quando lemos a Bíblia e choramos de sentir a presença do Eterno, é quando estamos congregando, a alegria de ter a igreja de portas abertas, ainda que com poucas pessoas, mas a alegria de servir ao Senhor. Oh Deus, mais do que a alegria pelo pão que está em nossa mesa, mais do que a alegria pelo sustento, é a alegria para onde nós vamos, aonde o Senhor preparou lugar para nós. Afasta de nós aquilo que não te agrada. A minha oração esta noite é esta: se tem alguma coisa que está nos roubando a comunhão, Senhor, disfarçado de coisas boas, disfarçado de coisas saudáveis e até de espirituais, nós te damos liberdade para tirar da nossa vida. Tira. Nós queremos a presença do Espírito, queremos a presença do Senhor, em casa, na igreja, no trabalho, onde que estivermos, a presença do Espírito Santo. Que a visão volte, que a prioridade volte, que o reino de Deus seja desejado, cultuado, adorado em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador. Se esse culto fosse o último culto para nós hoje aqui na terra, muito obrigado. Se fosse o último culto para nós presencial, ainda que não venhamos mais a nos encontrar aqui, nós te dizemos muito obrigado, Senhor. Que a oração de hoje, que a canção de hoje, que a minha mente que ficou devota à palavra hoje, seja, Senhor Jesus, como um cheiro de aroma suave que sobe para o Senhor. Guarda a tua igreja, guarda as ovelhas, guarda dos lobos, guarda das heresias, guarda das coisas ruins, guarde do que não presta, Senhor, e continue nos guardando com o teu Shekinah. No grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas doces consolações do Espírito Santo, digamos todos juntos: Maranata. Deus abençoe sua vida, vá em paz, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus te guarde. Hoje de pé, cuidado para não cair, firmes pela fé, como